Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que nesta noite que possamos juntos, né? Estamos falando sobre o estresse. Ontem nós entendemos, né, que o estresse é um peso excessivo que nós vamos colocando, né, e guardando na nossa vida, e esse peso ele vem sobre o nosso corpo. E muitas vezes o nosso corpo, nós entendemos que o peso do estresse ele vai somatizar, e isso será doenças, né, que virão sobre o nosso corpo. Doenças, às vezes, que começaram na alma, que começaram nos sentimentos e foram sendo guardados, e isso se tornou um estresse, um peso pesado, né? Posso dizer assim, sobre o nosso corpo. Hoje vamos ver como que o corpo responde ao estresse excessivo. Muitas vezes, você que está me ouvindo, você pode estar aí num estresse excessivo, né? Muitos anos carregando uma mágoa, muitos anos carregando uma tristeza, muitos anos carregando um sentimento ruim com relação a pessoas que são do seu relacionamento, e tudo isso vai gerando esse peso em você. Ou então muita ansiedade que você carrega, muita falta de perdão, tudo isso vai gerando estresse na sua vida. Então vamos ver como que o corpo responde ao estresse. O que se passa, né? Vamos entender, gente, o que se passa no nosso corpo em resposta ao estresse. Como que o corpo responde ao estresse? A cada vez que as nossas emoções, preocupações, ódio, amargura, né, e assim por diante, chegam a um ponto alto, né, na nossa vida, os nossos órgãos, nós temos que entender isso, os órgãos interiores nossos, eles têm que trabalhar mais pesadamente, eles têm que se esforçarem mais para acomodar essa pressão que é levada para os nossos órgãos através do estresse. Os nossos órgãos começam a se desgastar. Chegam os sinais, né, da pressão que que foi imputado sobre eles, né? As emoções, elas vêm como peso sobre o nosso corpo. Eu queria ler para você uma instrução médica que fala a respeito do estresse. O estresse, ele dispara um alarme que diz ao seu corpo para se defender de uma ameaça. É isso mesmo, né? Como se fosse um alarme. Só pensar, né? Quando você pensa em um evento irritante ou perigoso, o que acontece com você? Você já dispara o coração. O seu organismo todo se levanta. Quando isso acontece, seu cérebro envia o alarme à glândula adrenal, que libera hormônios como adrenalina, aumentando o ritmo cardíaco, elevando a pressão sanguínea, enviando glicose aos seus músculos e subindo sua taxa de colesterol. Gente, acontece uma guerra dentro de nós quando nós chegamos num pico de estresse. E aqui o artigo médico diz ainda: a ameaça do estresse põe em movimento uma cadeia complexa de respostas para preparar o seu corpo para lutar ou correr, para atacar para o que está ameaçando ou fugir. Muito interessante, né? Nós vivemos tudo isso, mas a gente não parou para estudar, para entender. Realmente, né, quando vem um estresse muito grande sobre nós, a nossa mão fica fria, nós transpiramos, nosso coração dispara, não é assim? Às vezes já dá dor de cabeça na hora, não é verdade? Que artigo maravilhoso esse, né? Gente, você vive em um estado perpétuo de estresse, de emergência? Eu estou te perguntando isso. Pense na sua vida, pense nas suas reações, no seu dia a dia. Se você vive, eu quero te dizer que chegará um ponto em que os seus órgãos internos, estarão exaustos de tanto lidar com tantas emergências.
e pode, de repente, romper. Pode, de repente, não aguentar. Gente, o estresse, ele pode causar mal-estar, tontura, fraqueza. E ele pode também destruir o sistema imunológico, que é o quê? Que é o que nos protege dos germes, né, das infecções. Os órgãos simplesmente vão se desgastando e a pessoa se sente fraca, exausta. Por fim, logo o seguinte passo é uma doença que pode chegar na nossa vida. Né? As pessoas podem até dizer assim, não sei o que está errado, mas eu não me sinto bem, eu não tenho forças. Não é assim que a gente ouve? Não é assim que a gente diz? Elas têm dores de cabeça, têm dor nas costas, têm dor no pescoço, têm dor no ombro, têm dor de estômago. Quando o nosso corpo, queridos, estiver dando sinal, nós temos que parar e pensar qual é o estresse que eu estou colocando sobre o meu corpo. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que Jesus não nos deixou em um mundo que nos torna doente sem nos apresentar uma solução. Ele te ama tanto que ele deixou uma solução para você. E essa solução está em João 16, 33 e diz, uma linguagem, né, de hoje, uma linguagem popular, quero que você tenha paz e que você tenha confiança perfeita. No mundo, você passa por tribulações, por provas, por aborrecimentos, frustrações, mas encha-se de alegria, porque eu superei o mundo. Amém? Que essa palavra de hoje seja para você, que você se apegue em Jesus e que você possa vencer o estresse. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.